Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a guerra dos chips que a China está travando com o Ocidente, né? A China tentou fazer engenharia reversa numa das máquinas de litografia da ASML, né? Essas máquinas de litografia são fantásticas, né? Imprimem com a luz para fazer os chips em nanômetros, né? Aqueles chips bem precisos, né? Os chips mais modernos, e a China não é capaz ainda de reproduzir esse tipo de coisa. Nesse momento, os Estados Unidos proíbe a exportação de máquinas da ASML para a China, de forma que a China não consegue produzir chips muito avançados. Mas a China tinha algumas máquinas antigas da ASML, né, e tentou fazer engenharia reversa nessas máquinas. E quebrou a máquina, e não conseguiu fazer a coisa funcionar mais. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra o perigo do que está acontecendo, né? Ou seja, existe sim a chance da China conseguir fazer essa litografia, conseguir quebrar essa, ou melhor, fazer engenharia reversa desse processo e aprender a fazer isso, né? Essa notícia foi sugerida por Acredito em Papai Noel e nas urnas eletrônicas, Sou um Coelhinho, disse o Bombardeiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a notícia, que coisa engraçada. Técnicos chineses tentaram fazer engenharia reversa da máquina da ASML. Lembra, a China não pode comprar mais essas máquinas. Os Estados Unidos proibiu ela de comprar essas máquinas por conta da disputa com os chips americanos, né? Mas ela ainda tem algumas máquinas que eles compraram no passado lá. E daí tentaram fazer essa engenharia reversa e quebrou ela e teve que chamar a empresa, né, por ajuda. Só que tem que lembrar uma coisa, isso é arriscado, né? Aqui, ó, o Brandon Reicher está trazendo a informação aqui, ó. Eles chamaram a empresa holandesa, né, para reparar a máquina. E a ASML mandou alguns técnicos lá, afinal, né, manutenção pode fazer. Os técnicos descobriram que os chineses quebraram a máquina quando tentaram desmontar ela e tentaram montar de novo, botá-la para funcionar de novo, né? A razão pelos quais os técnicos chineses tentaram desmontar essa máquina da ASML, uma máquina antiga, né? Porque, de novo, as máquinas mais modernas a China não pode comprar, é porque eles estão desesperadamente tentando contornar os mecanismos de sanção dos Estados Unidos nos novos tipos de máquinas da ASML, né? Desmantelando essa antiga e tentando montar ela, os técnicos chineses estavam tentando aprender. Eles estavam tentando fazer a engenharia reversa de forma que eles tenham mecanismos de descobrir como os holandeses fizeram essas máquinas e daí tentar usar esses mesmos princípios para fazer as máquinas mais avançadas por lá, né? Mas eles não conseguiram fazer isso aparentemente. Eu não tenho nenhuma ideia se a ASML foi lá e reparou o sistema. Por quê? Porque você desmontar um sistema para engenharia reversa, tipicamente é cláusula de quebra de contrato, ou seja, você não tem o direito mais à manutenção, né? Isso acontece em qualquer aparelho. No momento que você pega o seu celular, por exemplo, e altera ele, abre ele, faz alguma coisa e fecha de novo, acabou a garantia, não tem mais garantia de nada, né? Então, e para a SML também isso é problemático, porque, de novo, eles não conseguiram nessa máquina. É verdade, não conseguiram nessa máquina, mas talvez eles pediram para os técnicos remontarem exatamente para eles verem o que os técnicos fizeram, para eles entenderem o que eles fizeram errado e aí aprender ainda mais sobre a máquina. Então, se fosse os técnicos da SML, não faria o reparo de não. A máquina foi mexida, vocês tentaram fazer alguma coisa aqui, não vou consertar isso não, um abraço, tchau. Não sei o que eles fizeram, né? A China faz muitas coisas corretas, né? Por isso que é uma coisa complicada nessa história. Mas eles são humanos, ainda fazem erros, ainda cometem erros. Mas, de novo, erro faz parte do processo de aprendizado, meu amigo. Eles podem ter errado nessa máquina aqui, a próxima pode ser que eles consigam desmontar e montar de novo sozinha e fazer e aprender como é que monta essas máquinas, e daqui a pouco eles estão fazendo alguma máquina similar à SML lá na China, né? E lembra? Recentemente teve também essa notícia aqui que a gente chegou a falar aqui, ó. O governo holandês tomou controle de uma firma que a China estava usando, que a China comprou essa firma Nexperia lá na Holanda e estava operando essa firma lá, e os holandeses tomaram conta da empresa, alegando questões de falta de chip, segurança nacional e coisa e tal. É uma coisa meio ruim do ponto de vista comercial, sem dúvida alguma, eu fui crítico nisso daqui, mas agora, dado essa informação, pode ser que eles estivessem fazendo exatamente a mesma coisa nessa firma holandesa.
Lembra, essa firma holandesa, justamente porque está na Holanda, ela não tem a restrição a acesso a outras máquinas. Então pode ser que o que a Holanda está fazendo aqui é, na verdade, proteger o monopólio da ASML, né? A ASML é atualmente a única empresa capaz de fazer essas máquinas de litografia. É uma empresa holandesa, ela funciona principalmente na Holanda e na Alemanha, e ela faz essas máquinas de litografia, que são as máquinas que produzem os chips, né? Então qualquer empresa de chip, a TSMC lá em Taiwan, né, que é a grande fabricante de chips, tem um monte dessas máquinas, compra um monte dessas máquinas. E a ASML é a única empresa que consegue produzir essas máquinas no mundo. Nenhuma outra empresa consegue fazer isso. Então, ou seja, o que a gente pode estar vendo aqui é justamente uma tentativa da China de quebrar este monopólio da ASML, conseguir fazer essas máquinas de litografia para produzir os chips por lá mesmo, né? Enfim, e o fato deles não terem conseguido dessa vez não quer dizer muita coisa, porque, né, pode ser justamente que tentativa e erro faz parte de qualquer processo de aprendizado, né? Então tá aqui, ó, o pessoal contando aqui que a indústria de semicondutores chineses tem uma barreira crítica em aumentar a produção de chip devido à falta de equipamentos de litografia. Essa limitação confinou firmas como a SMIC, que é a empresa chinesa de chips, né? Há um volume de produção e que ela não consegue aumentar muito essa produção e também não consegue fazer chips mais precisos, né, de 5 nanômetros, 2 nanômetros, né? Então, ou seja, parece que os chineses tentaram fazer a engenharia reversa dessa fábrica, de acordo com essa reportagem aqui, e agora o processo de abrir o equipamento, os indivíduos, né, quebraram a máquina, né? Essa daqui é a máquina da ASML, né? E eles mandaram as informações lá, mandaram os técnicos lá para consertar, mas é lógico que possivelmente os técnicos não vão consertar, né? Não fizeram isso, né? A China já fez alguns avanços em construir algumas máquinas de litografia verdadeiramente chinesas, né? Ou seja, ele já tem algumas máquinas desse tipo produzidas na China, mas eles estão muito longe de conseguir o ponto de replicar a qualidade que a empresa holandesa tem, que a SML tem, né? Aqui, ó, essa outra matéria aqui fala justamente que a SMIC, que é a fabricante de chips lá da China, está testando a primeira máquina de chips de litografia feita na China e que espera conseguir escalar a produção para 5 nanômetros. Já é muito bom. A SML está em 2 nanômetros, mas na verdade, hoje em dia, a China só consegue fazer 15, 17 nanômetros, então já seria um aumento grande. Mas a qualidade ainda não está funcionando, a coisa ainda não funciona como esperado, então eles ainda têm problemas com isso, né? Ou seja, essa guerra dos chips está mostrando que isso está doendo na China. A China está dolorida com essa questão dela não poder usar essa tecnologia ocidental para fazer os chips, né? Sanções funcionam, meu amigo. Sanções doem no final das contas. O pessoal acha que não, mas sanções doem. Beijing está ficando cada vez mais desesperado. De fato, nós sabemos que a economia deles está diminuindo. Não, isso não quer dizer que a China vai colapsar, apenas que o governo está tendo alguns problemas, né, na economia deles. E o poder do Xi Jinping tem sido menor desde a Covid, então quando essas sanções técnicas estão acabando fazendo muito mais dano do que antecipado previamente, né? Isso pode significar que a China vai tentar obter controle militar ao invés de controle econômico-tecnológico, né? É uma possibilidade, o Xi Jinping tentar alguma coisa contra Taiwan, né? Outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão da briga com as terras raras, né? A China é quem tem a tecnologia de produzir, de refinar as terras raras. E a China está justamente tentando evitar que essa tecnologia se espalhe pelo mundo, da mesma forma que os Estados Unidos querem evitar que a tecnologia da ASML, que o Ocidente quer evitar que a tecnologia da ASML se espalhe pelo mundo, né? E é curioso esse negócio, porque eu acho que isso aqui está desvantajoso para a China. A purificação de terras raras é uma tecnologia complexa, é verdade, né? Mesmo as minas de terras raras aqui no Brasil, a coisa vai toda para a China para ser purificada lá, tudo é purificado na China. O problema de purificar as terras raras, o processo é realmente complicado, é tecnológico, mas não é uma coisa tão fantástica quanto essa máquina da SML. A máquina da SML é muito mais, tecnologicamente, muito mais delicada, né? Então acho que essa briga aqui tá vantajosa para os Estados Unidos, para o Ocidente e não para a China.
E isso tudo, em última análise, é justamente para trabalhar na área de inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser a próxima revolução industrial. As coisas vão mudar fundamentalmente na nossa vida nas próximas décadas, né, com a inteligência artificial. Então, todo mundo quer estar na frente desse processo. A China está querendo disputar exatamente isso com os Estados Unidos. E aqui no Brasil fica o pessoal falando, não, que vamos fazer uma AI brasileira, não sei o que lá, uma coisa que, porra, tem jeito, bicho. O Brasil tem que se focar na próxima etapa, que é justamente o uso da inteligência artificial, a aplicação prática da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser o ChatGPT mesmo, vai ser a OpenAI, ou então o Grok do Elon Musk, ou alguma dessas outras inteligências que estão surgindo por aí. Muito difícil o Brasil conseguir ainda uma vaguinha nessa turma aí. A questão é o próximo passo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.